Em um recanto escuro e silencioso do cérebro humano, aninhada entre os dois hemisférios, reside uma pequena estrutura em forma de pinha, a glândula pineal. Por séculos, a ciência a considerou uma mera glândula endócrina, responsável pela regulação do sono e dos ritmos circadianos através da produção de melatonina. No entanto, para além das fronteiras da fisiologia, sussurros antigos e modernas investigações místicas e científicas convergem para uma verdade mais profunda: a pineal é muito mais do que um relógio biológico. Ela é, para muitos, a ponte entre o mundo material e o espiritual, o assento da alma, o terceiro olho da percepção interior. A história da glândula pineal como um portal para a consciência transcende a medicina moderna. Filósofos como René Descartes, no século XVII, já a postulavam como a principal sede da alma, o ponto de união entre o corpo e a mente. Para ele, era o único órgão do cérebro que não era duplo, e, portanto, o local ideal para a interação entre a substância pensante, alma, e a substância extensa, corpo. Embora a ciência de sua época não pudesse comprovar suas teorias, a intuição de Descartes ressoava com milênios de sabedoria esotérica. Em diversas tradições, a pineal é vista como o centro da intuição, da clarividência e da conexão com dimensões superiores da existência. É o olho que vê o invisível, o ouvido que escuta o inaudível, o ponto de acesso a estados alterados de consciência e experiências espirituais profundas. No Brasil, o neurocientista Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tem sido uma voz proeminente na exploração dessa dimensão transcendente da glândula pineal. Suas pesquisas e estudos, que buscam unir a neurociência à espiritualidade, propõem que a pineal atua como um verdadeiro órgão sensorial de mediunidade. Ele a compara a um celular biológico, capaz de captar ondas e informações de outros planos de existência, funcionando como uma antena para a percepção espiritual. Para o Dr. Sérgio Felipe, a pineal é o melhor laboratório de estudos da relação espírito-matéria e cérebro-mente, um órgão que vive o dualismo espírito-matéria. Essa perspectiva desafia o paradigma materialista dominante, sugerindo que a consciência não é meramente um subproduto do cérebro, mas que o cérebro, através da pineal, pode ser um receptor e transmissor de uma consciência mais vasta, que transcende os limites do corpo físico. Ele explora como a pineal pode influenciar fenômenos como a mediunidade, a projeção astral e outras experiências transcendentais, abrindo um diálogo fascinante entre a ciência e o misticismo. A glândula pineal, nesse contexto, não é apenas uma produtora de hormônios, mas um sofisticado transdutor de energias sutis, um elo vital entre nossa existência terrena e as esferas mais elevadas do ser. Contudo, essa glândula, tão central para a percepção espiritual, enfrenta um desafio silencioso e insidioso: a calcificação. Ao longo da vida, a pineal, como outras estruturas cerebrais, pode acumular depósitos de fosfato de cálcio, formando cristais de hidroxiapatita. Esse processo de calcificação é natural até certo ponto, mas a intensidade e a precocidade com que ocorre em muitos indivíduos modernos tem levantado sérias preocupações. A calcificação excessiva é associada a uma diminuição na produção de melatonina, afetando o sono, o humor e até mesmo a função cognitiva. Mas, para além das implicações biológicas, muitos teóricos e espiritualistas veem a calcificação como um bloqueio direto à função transcendente da pineal, um véu que obscurece o terceiro olho e impede a conexão com as dimensões mais sutis da realidade. Nesse cenário, o flúor emerge como um dos principais vilões. Presente na água potável de muitas cidades, em cremes dentais e em alguns alimentos processados, o flúor tem uma afinidade particular com o cálcio, e estudos sugerem que a glândula pineal é um dos órgãos que mais acumula flúor no corpo humano. A hipótese é que essa acumulação acelera e intensifica o processo de calcificação, tornando a pineal menos funcional. Embora a ciência convencional ainda debata a extensão desse impacto na função espiritual, a comunidade esotérica e muitos pesquisadores independentes apontam o flúor como um agente desativador da pineal, um veneno que impede o despertar da consciência superior. A alimentação moderna, rica em produtos processados, açúcares refinados e aditivos químicos, também é frequentemente citada como um fator contribuinte para a calcificação, em contraste com dietas mais naturais e ricas em nutrientes que supostamente auxiliam na descalcificação e ativação da glândula. E aqui,
a narrativa se aprofunda em um território mais sombrio e especulativo, mas não menos intrigante, a possível influência de poderosos na supressão da função pineal. Teorias conspiratórias, que circulam em círculos esotéricos e alternativos, sugerem que a calcificação da pineal não é um mero acidente biológico ou um efeito colateral da modernidade, mas sim um processo intencional, orquestrado por elites ou forças ocultas. O objetivo? Manter a humanidade em um estado de consciência limitada, desconectada de seu potencial espiritual e intuitivo, mais facilmente controlável e manipulável. Se a glândula pineal é de fato a chave para a percepção extrasensorial, a intuição aguçada e a conexão com o divino, então sua supressão representaria uma ferramenta poderosa para o controle social e espiritual. A adição de flúor à água, a promoção de dietas desequilibradas e a disseminação de informações que desvalorizam a função espiritual da pineal seriam, sob essa ótica, parte de um plano maior para cegar o olho interior da humanidade, impedindo o despertar coletivo e a percepção de realidades que desafiariam o status quo. Embora careça de provas científicas concretas, essa teoria ressoa com a intuição de muitos que sentem uma desconexão crescente entre a humanidade e sua essência espiritual, e que buscam respostas para o porquê de tantos mistérios da consciência serem marginalizados pela ciência oficial. Curiosamente, a forma da glândula pineal, que se assemelha a uma pequena pinha, não passou despercebida pelas civilizações antigas. A pinha, esse fruto resinoso e escamoso do pinheiro, é um símbolo universal de iluminação, sabedoria, vida eterna e regeneração, presente em culturas e religiões muito antes da neurociência moderna sequer sonhar em desvendar os segredos do cérebro. Essa coincidência morfológica é vista por muitos como uma evidência de que os antigos possuíam um conhecimento intuitivo ou esotérico sobre a importância da pineal, codificando seu significado em símbolos que perduraram através dos milênios. No Antigo Egito, a pinha era frequentemente retratada em artefatos e hieróglifos, associada a divindades e rituais de passagem. Ela aparece no cajado de Osíris, o deus do submundo e da ressurreição, simbolizando a vida após a morte e a regeneração espiritual. A imagem do olho de Horus, outro poderoso símbolo egípcio de proteção e percepção, é frequentemente comparada à estrutura da glândula pineal, sugerindo uma profunda compreensão de sua função como centro de visão interior. Na Babilônia e na Síria, a pinha era um motivo recorrente na arte e na arquitetura, muitas vezes segurada por figuras aladas ou divindades, representando a fertilidade, a sabedoria e a imortalidade. O deus sumério Tamuz, associado à vegetação e ao renascimento, também era frequentemente representado com pinhas. No Império Romano, a pinha era um símbolo de fertilidade e regeneração, e uma gigantesca escultura de bronze de uma pinha, conhecida como Pigna, adornava o panteão antes de ser transferida para o Vaticano. Hoje, essa imponente pinha de bronze, com cerca de 4 metros de altura, repousa no Cortile della Pigna, Pátio da Pinha, nos museus vaticanos, um testemunho silencioso de uma simbologia que transcende as eras e as religiões. A presença da pinha no coração do catolicismo não é um mero acaso, ela reflete a absorção de símbolos pagãos esotéricos em uma nova roupagem, onde a pinha pode representar a vida eterna, a ressurreição e a conexão com o divino, conceitos que ressoam com a doutrina cristã. Além da estátua, a simbologia da pinha pode ser encontrada em vestimentas e insígnias papais, embora de forma mais sutil. O báculo papal, por exemplo, em algumas representações, pode ter elementos que remetem à pinha, simbolizando a autoridade espiritual e a sabedoria. A mitra papal, o chapéu cerimonial usado pelos bispos e pelo papa, também possui uma forma que, para alguns, evoca a estrutura da pinha, sugerindo uma conexão com o terceiro olho e a iluminação espiritual. Essas associações, embora não explicitamente declaradas pela Igreja, são interpretadas por muitos como a perpetuação de um conhecimento esotérico antigo, onde a pinha é a chave para a percepção espiritual e a conexão com o sagrado. Em outras tradições, como no hinduísmo e no budismo, a ideia do terceiro olho é central para a prática espiritual. O Ajna Chakra, localizado na testa, entre as sobrancelhas, é o centro da intuição, da sabedoria e da percepção espiritual, e sua ativação é frequentemente associada à glândula pineal. A iconografia de divindades e mestres espirituais com um terceiro olho aberto é comum, simbolizando a visão além do mundo físico e o acesso a estados superiores de consciência. A pinha, com sua forma e sua associação com a pineal,
torna-se um símbolo universal dessa busca pela iluminação e pela sabedoria interior, um lembrete de que a chave para desvendar os mistérios do universo pode residir em uma pequena glândula em nosso próprio cérebro, um olho que, uma vez aberto, revela a verdadeira natureza da realidade. O elo entre corpo e alma, mediado pela glândula pineal, é um conceito que ressoa em diversas tradições espirituais e filosóficas ao redor do globo, muito antes da neurociência moderna. A ideia de um centro no corpo físico que serve como ponto de contato com o reino espiritual é um arquétipo universal, manifestando-se em diferentes formas e sob diferentes nomes, mas sempre apontando para a mesma verdade fundamental: somos seres duais, com uma dimensão material e uma dimensão imaterial, e existe um portal que as conecta. No hinduísmo e no budismo, a pineal é frequentemente associada ao Ajna Chakra, ou terceiro olho. Este chakra, localizado na testa, entre as sobrancelhas, é considerado o centro da intuição, da sabedoria interior, da clarividência e da percepção espiritual. A ativação do Ajna Chakra é um objetivo central em muitas práticas de yoga e meditação, pois acredita-se que ele abre as portas para a consciência cósmica e a iluminação. A iconografia de divindades e mestres espirituais com um terceiro olho aberto é comum nessas tradições, simbolizando a visão além do mundo físico e o acesso a estados superiores de consciência. A glândula pineal, com sua localização central no cérebro e sua sensibilidade à luz, é vista como a contraparte física desse centro energético, o órgão que permite a manifestação das capacidades do terceiro olho no plano material. No taoísmo, a glândula pineal é por vezes referida como o Palácio Nivan, ou o Palácio Superior, um dos três dantians, campos de elixir, no corpo, sendo o mais elevado e associado à mente e ao espírito. É considerado o centro da iluminação espiritual e da imortalidade, onde a energia vital, que pode ser cultivada e transmutada em espírito, Shen. Práticas taoístas de meditação e alquimia interna visam purificar e fortalecer essa região, abrindo o olho celestial e permitindo a conexão com o Tão, a fonte universal de toda a existência. A semelhança da pineal com uma pinha também se alinha com a simbologia taoísta da longevidade e da sabedoria associada às árvores de pinho. Em tradições esotéricas ocidentais, como a Hermetismo e a Rosacruz, a pineal é igualmente reverenciada. Ela é vista como a sede da alma ou olho de Horus interior, um órgão que, quando ativado, permite ao iniciado transcender as limitações da percepção sensorial e acessar os planos superiores da existência. A busca pelo conhecimento oculto e pela iluminação envolve frequentemente práticas de meditação, visualização e controle da energia vital para estimular e abrir a pineal, permitindo a comunicação com guias espirituais, a projeção astral e a obtenção de insights profundos sobre a natureza do universo. A própria forma da glândula, que lembra uma pinha, é interpretada como um símbolo da glândula pineal, o centro da iluminação e da sabedoria espiritual. Mesmo em religiões abraâmicas, embora de forma menos explícita, podemos encontrar ressonâncias com a função transcendente da pineal. A ideia de profetas e místicos recebendo visões e revelações divinas pode ser interpretada como uma manifestação da ativação de um centro de percepção espiritual, que para alguns, estaria ligado à pineal. A luz divina, a sabedoria oculta e a comunicação com o sagrado são temas recorrentes que, embora não nomeiem diretamente a glândula, apontam para a existência de um mecanismo interno que permite tais experiências. A própria busca pela união com Deus, presente no sufismo islâmico ou na cabala judaica, pode ser vista como uma tentativa de ativar e harmonizar esse elo corpo-alma, onde a pineal desempenharia um papel crucial como portal para o divino. Assim, a glândula pineal emerge como um ponto focal de convergência entre a ciência e a espiritualidade, um microcosmo que reflete a macrocosmo da existência. Ela nos convida a olhar para além do puramente material, a reconhecer a profundidade de nossa própria consciência e a explorar as vastas paisagens do espírito. A pineal, nesse sentido, não é apenas um órgão, mas um símbolo, um convite à jornada interior, à descoberta do olho interior que nos conecta a tudo o que é. Além das tradições já mencionadas, a reverência pela glândula pineal e sua simbologia se estende por um vasto panorama cultural e espiritual. Em civilizações pré-colombianas, como a maia e a asteca, a representação de deuses e figuras importantes frequentemente incluía elementos que remetiam a um terceiro olho ou a um centro de percepção superior.
Embora não haja uma menção direta à glândula pineal em seus textos, a ênfase na visão interior, nos sonhos proféticos e na conexão com o cosmos sugere um conhecimento intuitivo de um centro cerebral responsável por essas experiências. Os xamãs de diversas culturas indígenas, ao redor do mundo, utilizam rituais, plantas de poder e estados alterados de consciência para acessar reinos espirituais e obter conhecimento. Muitos desses estados são acompanhados por visões e percepções que, para alguns, são mediadas pela ativação da glândula pineal, que se torna um portal para a jornada xamânica. No contexto da alquimia, a busca pela pedra filosofal e pela transmutação de metais vis em ouro pode ser interpretada não apenas como um processo químico, mas como uma alegoria para a transformação interior e o despertar espiritual. A pineal, nesse sentido, seria o cadinho onde as energias mais densas do ser são purificadas e elevadas, resultando na iluminação da consciência. A pedra filosofal seria, então, o estado de consciência desperta, onde o indivíduo alcança a imortalidade espiritual e a sabedoria divina, um processo que envolve a ativação e a plena funcionalidade da glândula pineal. Mesmo na maçonaria, uma sociedade discreta com raízes em antigas tradições esotéricas, a simbologia do olho que tudo vê é proeminente. Embora oficialmente associado à providência divina e à vigilância, muitos interpretam esse olho como uma representação do terceiro olho, da glândula pineal, que simboliza a iluminação, a sabedoria e a capacidade de discernir a verdade além das aparências. A busca maçônica pelo grande arquiteto do universo e pela construção do templo interior pode ser vista como uma jornada de autoconhecimento e despertar espiritual, onde a pineal desempenha um papel fundamental como centro de percepção e conexão com o divino. Em um mundo cada vez mais materialista e focado na ciência empírica, a glândula pineal permanece como um enigma fascinante, um ponto de convergência entre o tangível e o intangível, o físico e o metafísico. Ela nos lembra que a realidade é muito mais vasta e complexa do que nossos 5 sentidos podem apreender, e que dentro de nós reside um potencial inexplorado para a percepção e a conexão com o universo. A jornada para desvendar os segredos da pineal é, em última análise, uma jornada para desvendar os segredos da própria consciência, uma busca que tem fascinado a humanidade desde os primórdios da civilização e que continua a nos desafiar e inspirar até hoje. O despertar da glândula pineal, ou a abertura do terceiro olho, é um tema recorrente em muitas práticas espirituais contemporâneas. Meditação, visualização, cânticos, dietas específicas e o uso de certas substâncias naturais são frequentemente propostos como métodos para descalcificar e ativar a pineal. Acredita-se que, ao fazer isso, o indivíduo pode experimentar uma série de benefícios, incluindo maior intuição, clareza mental, sonhos lúcidos, projeção astral, telepatia e uma conexão mais profunda com o eu superior e com o universo. Essa busca pela ativação da pineal reflete um anseio profundo da alma humana por transcendência, por ir além dos limites da existência material e experimentar a plenitude da consciência. É um convite a explorar os reinos interiores, a desvendar os mistérios da mente e do espírito, e a descobrir o poder latente que reside em cada um de nós. A glândula pineal, em sua forma de pinha, permanece como um farol, guiando-nos em nossa jornada de autodescoberta e iluminação, um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria reside não apenas no que vemos com os olhos físicos, mas no que percebemos com o nosso olho interior. A onipresença da pinha como símbolo da iluminação e da glândula pineal não é um fenômeno isolado, mas uma tapeçaria rica tecida através de civilizações e eras. No Antigo Egito, a pinha era um motivo recorrente, não apenas no cajado de Osíris, mas também em representações de divindades e faraós, sugerindo uma conexão com o conhecimento secreto e a vida após a morte. O olho de Horus, com sua intrincada geometria, é frequentemente interpretado como um mapa anatômico do cérebro, com a glândula pineal posicionada em seu centro, reforçando a ideia de que os egípcios possuíam um entendimento avançado da fisiologia cerebral e de suas implicações espirituais. A crença na ressurreição e na jornada da alma para o além-vida estava intrinsecamente ligada à capacidade de transcender o plano físico, uma função que, para alguns, era mediada por essa pequena glândula. Na Grécia e Roma antigas, a pinha era associada a Dionísio, Baco para os romanos, o deus do vinho, da fertilidade, do êxtase e da loucura ritualística. Seu Tirso,
Um bastão cerimonial era frequentemente coroado com uma pinha, simbolizando a embriaguez divina e a iluminação espiritual alcançada através de estados alterados de consciência. Essa associação com o êxtase dionisíaco sugere que a pinha era vista como um catalisador para a expansão da mente e a percepção de realidades além do ordinário. A gigantesca pigna de bronze no Vaticano, que já adornou o panteão romano, é um testemunho da profunda reverência que os romanos tinham por esse símbolo, que para eles representava a regeneração, a vida eterna e a conexão com o divino. A sua presença no coração da Igreja Católica, embora reinterpretada, mantém um eco de sua antiga e poderosa simbologia. Em outras culturas, a pinha também desempenha um papel significativo. Na Índia, a pinha é frequentemente associada ao chakra Sahasrara, o chakra da coroa, que representa a iluminação e a conexão com o divino. A imagem de Shiva, uma das principais divindades do hinduísmo, é muitas vezes retratada com um terceiro olho na testa, simbolizando sua sabedoria transcendental e sua capacidade de ver além do mundo material. Essa representação se alinha perfeitamente com a ideia da pineal como o terceiro olho físico. No budismo, a pinha pode ser encontrada em representações de Buda e de outros seres iluminados, simbolizando a sabedoria e a iluminação alcançadas através da meditação e da prática espiritual. A forma espiralada da pinha, que segue a sequência de Fibonacci, é vista como um símbolo da ordem divina e da geometria sagrada que permeia o universo, refletindo a estrutura do próprio cosmos e da consciência. Além disso, a pinha é um símbolo de fertilidade e abundância em muitas culturas, devido à sua capacidade de proteger e liberar sementes, garantindo a continuidade da vida. Essa associação com a criação e a renovação também se conecta com a ideia da pineal como um centro de potencial criativo e de renascimento espiritual. A resina do pinheiro, que protege a pinha, era usada em rituais de purificação e como incenso em diversas tradições, reforçando sua conexão com o sagrado e o etéreo. A durabilidade e a resistência do pinheiro, uma árvore que prospera em condições adversas, também contribuem para a simbologia da pinha como um emblema de força, resiliência e imortalidade. A presença da pinha em contextos tão diversos e em épocas tão distintas não pode ser meramente uma coincidência. Ela aponta para um conhecimento arquetípico e universal sobre a importância de um centro de percepção interior, um olho que transcende a visão física e nos conecta a verdades mais profundas. Seja como o terceiro olho do Oriente, a sede da alma do Ocidente, ou o órgão sensorial de mediunidade do Dr. Sérgio Felipe, a glândula pineal e seu símbolo, a pinha, continuam a nos convidar a olhar para dentro, a desvendar os mistérios da consciência e a despertar para o vasto potencial espiritual que reside em cada um de nós. É um lembrete de que a chave para a iluminação não está em algum lugar distante, mas aninhada em nosso próprio ser, esperando para ser redescoberta e ativada. Essa busca pela ativação da pineal reflete um anseio profundo da alma humana por transcendência, por ir além dos limites da existência material e experimentar a plenitude da consciência. É um convite a explorar os reinos interiores, a desvendar os mistérios da mente e do espírito, e a descobrir o poder latente que reside em cada um de nós. A glândula pineal, em sua forma de pinha, permanece como um farol, guiando-nos em nossa jornada de autodescoberta e iluminação, um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria reside não apenas no que vemos com os olhos físicos, mas no que percebemos com o nosso olho interior. Retornando à questão da calcificação, é crucial aprofundar a compreensão de como esse processo afeta não apenas a fisiologia, mas também a percepção espiritual da glândula pineal. A formação de cristais de hidroxiapatita na pineal é um fenômeno bem documentado na literatura científica, e sua prevalência aumenta com a idade. No entanto, a discussão se intensifica quando se considera a possibilidade de que fatores externos estejam acelerando esse processo de forma prejudicial. O flúor, em particular, tem sido objeto de intenso debate. Embora a fluoretação da água seja defendida como uma medida de saúde pública para prevenir cáries, seus efeitos sobre a glândula pineal são uma preocupação crescente para muitos. Estudos indicam que a pineal tem uma capacidade única de absorver flúor, tornando-se o tecido mais fluorado do corpo. Essa acumulação pode levar à formação de cristais de fosfato de cálcio mais densos, o que, por sua vez, pode comprometer a função da glândula. A melatonina, hormônio crucial para o sono e a regulação circadiana, é produzida pela pineal,
e a calcificação pode reduzir significativamente sua síntese, impactando diretamente a saúde física e mental. Mas, para além da biologia, a implicação espiritual é que uma pineal calcificada estaria cega ou adormecida, incapaz de desempenhar seu papel como portal para a consciência superior. A alimentação moderna, repleta de alimentos processados, açúcares refinados, conservantes e pesticidas, também é apontada como um fator agravante. Uma dieta pobre em nutrientes essenciais e rica em toxinas pode criar um ambiente propício para a calcificação não apenas da pineal, mas de outros tecidos do corpo. Em contraste, dietas ricas em alimentos orgânicos, vegetais de folhas verdes, frutas frescas, sementes e nozes, juntamente com a ingestão adequada de água pura, são frequentemente recomendadas para promover a descalcificação e a saúde geral da pineal. Suplementos como iodo, boro, vitamina K2 e magnésio também são sugeridos por alguns para auxiliar nesse processo. A ideia subjacente é que, ao nutrir o corpo de forma consciente, estamos também nutrindo e ativando a glândula pineal, permitindo que ela funcione em sua capacidade máxima. As teorias sobre a influência de poderosos na supressão da pineal adicionam uma camada de complexidade e controvérsia a essa discussão. A premissa é que, se a pineal é de fato a chave para a intuição, a percepção espiritual e a autonomia individual, então o controle sobre sua função representaria um poder imenso. A fluoretação da água, por exemplo, é vista por alguns como uma política deliberada para embotar a consciência coletiva, tornando as populações mais passivas e menos propensas a questionar a autoridade. Essa perspectiva, embora muitas vezes rotulada como teoria da conspiração, levanta questões importantes sobre a autonomia individual, a saúde pública e o papel das instituições na formação da consciência social. Se a pineal é o órgão da alma, então sua manipulação, intencional ou não, teria profundas implicações para o futuro da humanidade. A busca pela descalcificação e ativação da pineal, nesse contexto, torna-se um ato de resistência, um caminho para a libertação individual e coletiva, um despertar para uma realidade que vai além do que nos é apresentado pelos meios de comunicação e pelas instituições dominantes. É uma jornada para reclamar o nosso olho interior e, com ele, a nossa soberania espiritual e mental. Para aprofundar ainda mais a compreensão da simbologia da pinha, é imperativo explorar sua presença em tradições esotéricas e sociedades secretas, onde seu significado é frequentemente guardado com zelo e revelado apenas aos iniciados. A maçonaria, por exemplo, embora não tenha a pinha como um símbolo central explícito em todos os seus ritos, incorpora a ideia do olho que tudo vê ou olho da providência, que para muitos maçons e estudiosos do esoterismo, é uma representação velada do terceiro olho e, por extensão, da glândula pineal. Esse olho, frequentemente retratado dentro de um triângulo e cercado por raios de luz, simboliza a onisciência divina, a sabedoria interior e a capacidade de discernir a verdade oculta. A busca maçônica pela luz e pelo conhecimento pode ser interpretada como uma jornada para ativar esse centro de percepção espiritual, permitindo ao maçom ver além das ilusões do mundo material e conectar-se com o grande arquiteto do universo, em um nível mais profundo. A pinha, nesse contexto, serve como um lembrete sutil, mas poderoso, da chave para essa iluminação. As teorias sobre a influência de poderosos na supressão da pineal, embora muitas vezes relegadas ao campo da conspiração, levantam questões filosóficas e éticas profundas. Se a glândula pineal é de fato um portal para a consciência superior, a intuição e a conexão espiritual, então a sua desativação ou calcificação em massa poderia ter implicações sociais e políticas de longo alcance. A ideia de que a fluoretação da água, a promoção de dietas prejudiciais e a desvalorização da espiritualidade são parte de um plano deliberado para manter a população em um estado de conformidade e controle é uma narrativa poderosa que ressoa com o crescente ceticismo em relação às instituições e ao poder estabelecido. Nesse cenário, a pineal calcificada se torna uma metáfora para uma humanidade desconectada de sua própria essência, facilmente manipulável e incapaz de acessar seu potencial inato de sabedoria e discernimento. A busca pela descalcificação e ativação da pineal, portanto, transcende a mera preocupação com a saúde física, ela se torna um ato de empoderamento pessoal, uma revolução silenciosa da consciência, onde o indivíduo busca reclamar sua soberania mental e espiritual, desafiando as forças que buscam mantê-lo na escuridão. É uma jornada para despertar o olho interior e,
Com ele, a capacidade de ver a verdade por trás das ilusões, de questionar o status quo e de forjar um caminho para uma existência mais autêntica e iluminada. O conceito da glândula pineal como um elo entre o corpo e a alma não é uma invenção moderna, mas uma ideia que ecoa através dos corredores do tempo, manifestando-se em diversas filosofias e religiões. Essa persistência sugere uma verdade arquetípica, uma intuição profunda da humanidade sobre a existência de um ponto de conexão entre o físico e o metafísico. Para além das explicações neurocientíficas de sua função biológica, a pineal tem sido, e continua a ser, um símbolo poderoso da nossa capacidade de transcender a matéria e de nos conectarmos com o divino. Na filosofia platônica, por exemplo, a alma é vista como imortal e preexistente ao corpo, habitando um reino de ideias perfeitas antes de encarnar. A vida terrena é uma jornada de reminiscência, onde a alma tenta recordar as verdades que conheceu em seu estado original. Embora Platão não mencione a pineal diretamente, a ideia de um órgão que pudesse facilitar essa reminiscência ou a conexão com o mundo das formas se alinha com a função espiritual atribuída à glândula. Da mesma forma, no neoplatonismo, que influenciou profundamente o misticismo ocidental, a alma é vista como uma emanação do Uno, e a jornada espiritual é um retorno a essa fonte primordial. A pineal, nesse contexto, poderia ser interpretada como o ponto de convergência onde a alma individual se encontra com a alma universal. No misticismo islâmico, especialmente no sufismo, a busca pela união com Deus, Allah, é o objetivo supremo. Através de práticas como o dhikr, lembrança de Deus, a meditação e a contemplação, os sufis buscam purificar o coração e a mente para experimentar a presença divina. Embora a pineal não seja explicitamente nomeada, a ênfase na purificação interior e na abertura de centros de percepção espiritual ressoa com a ideia de ativar um olho interior que permite a visão mística. A experiência de Fana, aniquilação do eu no divino, e Baka, permanência em Deus, pode ser vista como estados de consciência profunda que poderiam ser facilitados por uma pineal descalcificada e ativada, funcionando como um portal para a experiência direta do sagrado. Mesmo em tradições africanas e afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, onde a comunicação com os orixás e entidades espirituais é central, a ideia de um centro de percepção espiritual é fundamental. Os rituais de transe e possessão, onde o corpo do médium serve como veículo para a manifestação de entidades, podem ser interpretados como uma forma de ativação da pineal, permitindo que a consciência do médium se expanda e se conecte com o plano espiritual. A música, a dança e os cânticos repetitivos, que induzem estados alterados de consciência, podem atuar como catalisadores para essa abertura, facilitando a comunicação entre os mundos. A pineal, nesse contexto, seria o ponto de ancoragem para a manifestação do espírito no corpo físico, o elo que permite a interação entre as duas dimensões. Essa vasta gama de paralelos demonstra que a intuição sobre a pineal como um centro espiritual é uma constante na experiência humana. Não se trata de uma crença isolada, mas de um conhecimento que emerge repetidamente em diferentes culturas, independentemente de suas geografias ou épocas. A glândula pineal, portanto, transcende sua mera função biológica para se tornar um símbolo universal da nossa busca por significado, por conexão e por uma compreensão mais profunda da nossa própria natureza e do nosso lugar no cosmos. Ela nos convida a questionar os limites da percepção, a explorar os reinos invisíveis e a despertar para a plenitude da nossa própria consciência, reconhecendo que somos seres espirituais habitando corpos físicos, e que a chave para nossa evolução reside na ativação do nosso olho interior.